período Cretáceo, os dinossauros raramente morriam de velhice. Os predadores reinavam, movidos por um único propósito: atacar. O Tiranossauro Rex era uma arma antitanque de 4,5 toneladas com autopropulsão. Pela primeira vez em 65 milhões de anos, imagens de alta tecnologia nos permitem mergulhar no interior de seu corpo e revelar como funcionava o organismo do maior carnívoro da Terra. Os dinossauros se valiam dos mais avançados armamentos que a natureza criou, ferramentas que permitiram a eles sobreviver mais de 100 milhões de anos. A anatomia de um dinossauro. Predadores perfeitos. América do Norte, 115 milhões de anos atrás. Criaturas reptilianas evoluíram para máquinas mortíferas jamais vistas. A morte estava em toda parte, surpreendendo do céu, emboscando na floresta e, às vezes, irrompendo de entre as árvores na forma do Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex foi o maior predador da história dos animais terrestres. O Tiranossauro Rex foi um dos maiores e mais mortíferos animais a andar em duas pernas. Por 2 milhões de anos, ele reinou sobre o oeste americano. Forte e inteligente, esse predador era equipado com armas que derrubavam presas imensas e bem armadas. O crânio do tiranossauro era gigantesco. E cada dente dele podia esmagar uma couraça. Tiranossauro Rex significa Rei dos Lagartos Tiranos. O predador máximo tinha 12 metros de comprimento e 5,5 metros de altura, chegando a pesar 7 toneladas. Seus maxilares eram imensos. 1,5 metro de puro terror com 60 dentes, alguns com mais de 30 centímetros. Seu crânio era composto por 64 ossos, um design leve, porém forte, que lhe dava uma mordida 16 vezes mais forte do que a de um jacaré. Os dentes frontais tinham forma de adaga, com pontas serrilhadas para dilacerar carne. Os dentes laterais maiores eram arredondados, perfeitos para quebrar ossos. Presos solidamente ao músculo, eles suportavam pressão de qualquer direção. Isso dá uma ideia de como ele matava as presas. Ele apenas andava até elas, dava uma mordida e então acontecia o inevitável. Diferente de outros dinossauros, eles não costumavam tirar a carne da carcaça, comiam a maior parte da carcaça. As grandes pernas e pelvis do Tiranossauro Rex compunham metade do seu peso. Sua cauda pesava 1 tonelada. O motivo? Equilibrar os 450 quilos de cabeça. 2/3 da cabeça eram compostos de músculo, capacitando a mandíbula a se fechar com força o bastante para atravessar um barril de aço. Todos esses músculos possibilitavam uma mordida forte o bastante para vencer os animais mais poderosos do Cretáceo. Os dentes do Tiranossauro Rex estão entre os menos afiados de toda a família dos tiranossauros. Eram dentes desenhados para esmagar, para penetrar camadas grossas de couraça e músculo num golpe esmagador, poderoso e hemorrágico. Os músculos do pescoço do Tiranossauro Rex eram quase tão poderosos quanto os de suas pernas. Com 60 centímetros de espessura, eram fortes o bastante para levantar um hipopótamo ou derrubar o herbívoro mais bem armado que a natureza já produziu, o Triceratops. A melhor maneira de atacar um Triceratops seria com uma arma antitanque longa de 75 milímetros. O Triceratops se protegia com um escudo ósseo chamado folho. E se defendia dos inimigos com um par de chifres de mais de 1 metro.
Você tinha que esmagar. O único meio de lidar com aquela armadura imensa, curva e forte era dar um golpe esmagador com muitos dentes. Mas derrotar um Triceratops não requeria só dentes. Exigia força. As armas mais perigosas do Triceratops ficavam sobre um crânio que podia girar 360 graus. O Triceratops devia ficar com os chifres e o escudo apontados bem de frente para o inimigo. Para um Tiranossauro Rex, a chave para derrotar um Triceratops estava em seus imensos maxilares. Por trás dessa mordida fatal, havia dois grupos de músculos. O primeiro ia do topo do crânio até embaixo da mandíbula. Esses músculos davam velocidade à mordida do carnívoro. O segundo grupo, que compunha quase 50% dos músculos da cabeça, envolvia a mandíbula, ligando-a ao céu da boca. Eles davam à mordida do Tiranossauro Rex seus 3.000 quilos força, 2 vezes mais que a mordida de um tubarão branco. E tem mais. Como o Piton, o Tiranossauro Rex podia deslocar a mandíbula. Certos répteis têm a habilidade de engolir coisas maiores que suas cabeças. Isso porque o crânio se expande enquanto o abre, como uma cobra engolindo um ovo de galinha. A cabeça da cobra é bem menor que o ovo e mesmo assim ela engole o ovo inteiro. Advogado nenhum nesse mundo seria gordo demais para um Tiranossauro Rex engolir. O Tiranossauro Rex era um monstro carnívoro que usava força bruta para dominar presas bem armadas. Era muito diferente de qualquer outra criatura que já andou neste planeta. O Tiranossauro Rex era diferente. Havia algo nos tiranossauros e no Tiranossauro Rex que era diferente de qualquer outro dinossauro predador. Mas mesmo para um assassino tão célebre, capaz de combater as criaturas mais fortes do Cretáceo, algumas coisas não se encaixavam. Ele era lento, alcançando no máximo 25 km por hora. Um Tiranossauro Rex mal poderia alcançar um homem em boa forma. Também era desajeitado, precisando de 2 segundos para virar 45 graus. Se um tiranossauro caísse no chão ao perseguir uma presa, poderia se ferir gravemente. E suas mãos, com apenas 2 dedos, eram completamente inúteis para segurar a presa. Bom, além do tamanho dele e dos dentes grandes, o que mais notamos no Tiranossauro Rex são os bracinhos insignificantes, tão pequenos que nem alcançavam sua boca. O gigantesco Tiranossauro Rex nos deixa desconcertados. Tem que haver algo mais nesse assassino. Como pôde essa boca gigante sobre pernas se tornar o caçador mais assustador do Cretáceo? Foi a força bruta? A mordida letal? Ou alguma outra coisa? Fósseis de Tiranossauros Rex foram desenterrados nos Estados Unidos, Canadá e na Ásia. Para os cientistas, essas descobertas apontam para uma conclusão. Esse carnívoro tinha pouco a temer, mesmo do herbívoro mais bem armado do Cretáceo, o Triceratops. Mas derrotar um animal tão durão exigia mais do que músculos e dentes. Exigia estratégia. E o Tiranossauro Rex tinha. Seu cérebro era um dos maiores do mundo pré-histórico. Ele tinha a habilidade de processar sofisticadas informações sensoriais. Audição, olfato e visão eram todos altamente refinados. Nós podemos notar em sua visão apurada os atributos de um predador. A distância entre os olhos do Tiranossauro Rex era de 40 centímetros, dando a este assassino visão binocular excepcional. A habilidade de perceber profundidade. Um olho é essencialmente um aparelho de captura de fótons. Os tiranossauros tinham uma retina extremamente larga, pela qual coletavam esses fótons.
Coletar mais fótons dava ao cérebro mais informações visuais para interpretar mais detalhes do ambiente. E havia mais um detalhe nos olhos, crucial para esse super caçador. Os olhos de um tiranossauro ficavam bem no alto e, portanto, ele tinha uma ótima perspectiva de cima de tudo e podia ver a grandes distâncias. Para ele, o horizonte ficava muito, muito longe. O Tiranossauro Rex podia ver até os menores detalhes a mais de 6 quilômetros, o que representava 6 vezes mais do que podemos ver. Sua audição também trazia uma vantagem significativa para um caçador. O que vemos no ouvido interno dele são órgãos auditivos compridos, o que indica que a audição era muito importante para aquele animal. A chamada cóclea é um tubo oco em forma de caracol cheio de líquido. Esse tubo vibra em resposta às ondas sonoras. Milhares de minúsculas células capilares detectam o movimento e mandam sinais elétricos para o cérebro. A cóclea de um Tiranossauro Rex tinha 2,5 centímetros. Então, ele podia captar uma grande faixa de frequências. Ele era capaz de ouvir sons de frequências bem baixas e, mesmo que estivesse distante, faria parte de seu mundo perceptivo. Ele não queria ouvir os passarinhos à sua volta porque não era nada que ele iria comer. Mas se ele ouvisse o infrassom do grunhido de um Triceratops, era o que ele queria ouvir, porque era o som que dizia onde estava o almoço. A batalha com o Triceratops era, na maioria das vezes, um duelo até a morte. Aquele herbívoro não havia evoluído para um tanque de guerra à toa. Sendo especialista em tiranossauros, eu não gosto de admitir. Mas nessa situação, o Triceratops poderia ganhar e provavelmente ganhava muitas vezes. Parece que a batalha muitas vezes acabava em empate. O maior predador do Cretáceo partia de mãos vazias. Os Tiranossauros Rex tinham sangue quente, então precisavam manter a temperatura do corpo. Isso significa consumir quantidades enormes de energia, mais de 1 milhão de calorias por semana. Quase 700 quilos de carne crua. Uma dieta e tanto, mesmo para um super predador. Mas talvez ele conseguisse uma refeição de outra maneira. Talvez ele também roubasse a caça de carnívoros rivais. A verdade é que ele tinha os recursos de um predador, mas essas ferramentas também servem muito bem a um carniceiro. Um dos recursos era o nariz, o mais sensível de todos os dinossauros carnívoros. Eu posso dizer que o olfato apurado era perfeito para achar carcaças, e quando ele as encontrava, ele as comia. Um Triceratops morto. A caça de um outro predador? Para o Tiranossauro Rex, procurar carniça tinha seus riscos. Meter o nariz no jantar de outro podia acabar muito, muito mal. Mas um Tiranossauro Rex podia enfrentar quase qualquer outro carnívoro, inclusive outro Tiranossauro Rex. E quando era Tiranossauro contra Tiranossauro, o vencedor levava tudo. O canibalismo na natureza não parece ser uma questão de prazer, é questão de negócios. A carne de outro tiranossauro também era comida, tinha proteína e ia ajudar aquele indivíduo a sobreviver até a próxima caça. Atacar um Tiranossauro Rex pode parecer suicídio. A menos que você também seja um Tiranossauro Rex. Canibalismo é a regra, não a exceção. Se você é um carnívoro e tem carne ali, você se aproveita disso. Os paleontólogos encontraram amplas evidências de canibalismo nos ossos desses gigantes. Vemos marcas de dentes nos ossos dos tiranossauros e partes de ossos faltando que, sem dúvida, foram canibalizados por outros tiranossauros. Não há mais nada que pudesse ter feito aquele estrago. O Tiranossauro Rex era forte e inteligente, mas também desajeitado e pesado. Um predador que às vezes tinha de recorrer à carniça para sobreviver. A era dos dinossauros remete à adaptação.
E para um carnívoro assassino, sobreviver significava trocar tamanho e músculo por velocidade, agilidade e armas afiadas. Existiu uma criatura que prova que naquele mundo pré-histórico a morte podia vir em qualquer tamanho. O Deinônico era um raptor, um predador bípede e coberto de penas. Tinha 1,5 metro de altura, 3 de comprimento e chegava a 90 quilos. Isto é, era minúsculo para os padrões dos dinossauros. O Deinônico era um caçador com um arsenal mais completo do que o de qualquer animal atual. Dentes, garras, velocidade. Ele tinha tudo. O Deinônico era um animal que tinha dentes afiadíssimos e muitos dentes. E como se não bastasse, tinha garras enormes nos pés. O que não faltava para eles eram armas. O Deinônico não era só um carnívoro bem armado. Ele era inteligente. Esse predador podia espreitar o alvo, planejar o ataque e então derrubar a presa com precisão fatal. Mesmo um dos maiores herbívoros de todos os tempos, o Sauroposeidon, cujo nome significa Lagarto Poseidon. Ele podia passar dos 18 metros de altura e pesar 50 toneladas. O Sauroposeidon era muitíssimo maior que o Deinônico, e seu gigantismo era sua melhor arma de defesa. Mas, como todas as criaturas, esse gigante nascia pequeno. Para um Deinônico, o Sauroposeidon era uma boa refeição, pelo menos os filhotes, porque havia muitos deles e porque eles estavam indefesos. Quando o Sauroposeidon atingia seu tamanho total, com cerca de 25 anos, nada podia tocá-lo. Mas esse Golias nascia com um tamanho aproximado de um camundongo. Quando os ovos eclodiam, os filhotes cresciam rápido, mas não rápido o suficiente. Nos 3 primeiros anos, eles sequer chegavam a 1 tonelada. Eram 3 anos com o pequeno Deinônico nos seus calcanhares. Há muitas evidências de que o Deinônico matava animais que pesavam 10 vezes mais do que ele. E 10 vezes o peso de um Deinônico em carne pura era uma bela refeição. Era banquete para um bom tempo, porque um Sauroposeidon de 3 anos tinha o tamanho de um hipopótamo. Derrotar um animal 10 vezes maior que você exige mais do que cérebro. Exige sentidos altamente apurados. Podemos dizer que ele tinha uma excelente visão, boa audição e um olfato muito bom também. Mais que isso. Como poucos carnívoros de hoje, o Deinônico tinha um olfato tão sensível que podia rastrear a presa na calada da noite. Dentro do focinho, havia 2 passagens nasais. Como um filtro de ar pré-histórico, havia pregas de tecido sensorial para maximizar a área de superfície. Esse tecido continha milhões de quimiorreceptores, nervos que capturavam as moléculas de odor. O resultado é que o Deinônico podia farejar a presa a quilômetros de distância. O olfato de um Deinônico podia alertá-lo da presença de um rebanho de um bando de herbívoros até 50 quilômetros de distância. E o Sauroposeidon, como todos os herbívoros, tinha cheiro forte. Diferentemente dos carnívoros, eles produzem quantidades enormes de dejetos, fezes que formam uma trilha de odor que marca por onde passaram. Para o Deinônico, aquele odor era uma dádiva. E os olhos do carnívoro podiam ver claramente a presa a grande distância. Um escaneamento do crânio do Deinônico revela um cérebro com um nervo óptico hipertrofiado. E é esse nervo que transmite informações visuais para os olhos. O nervo óptico era bem desenvolvido. E as órbitas eram muito grandes. É como ter uma conexão de banda larga entre os olhos e o cérebro. Essa alta velocidade significa que o Deinônico podia reagir rapidamente a mudanças muito sutis no ambiente. Observando o olho do Deinônico, vemos que ele tinha uns 2,5 centímetros, com muito espaço interno para fotorreceptores, então ele enxergava bem à noite. A visão dele era excelente. Diferentemente de um mamífero, o Deinônico não tinha vasos sanguíneos na retina, que causam aquele efeito avermelhado nas fotos com flash. Essa simples mudança de design dava espaço para muito mais bastonetes e cones, mais que o dobro do número de fotorreceptores da retina humana.
E todos esses bastonetes a mais permitiam que ele enxergasse no escuro. É como se o Deinônico visse o mundo com óculos de visão noturna. Esse animal tinha uma visão muito sensível. Ele era capaz de discriminar objetos com grande clareza e acuidade visual. Essas são as características de um caçador de elite, um tubarão terrestre. Mas sentidos altamente avançados eram só o começo. O Deinônico era ágil e chegava a atingir 65 km por hora, mantendo um equilíbrio quase perfeito. Ele era rápido. Era mais rápido que um ser humano, sem dúvida. Mas sua maior habilidade era a agilidade. Ele conseguia mudar de rumo num segundo. Suas habilidades olímpicas se deviam a um simples aspecto anatômico: a cauda. Com metade do comprimento de seu corpo, ele agia como um contrapeso natural. Balançando a cauda, ele podia fazer curvas fechadas em grande velocidade. Se olhasse o Deinônico em câmera lenta perseguindo uma presa, pareceria muito com um felino de hoje. A presa tenta escapar. Ele se vira bem mais rápido ao balançar a cauda para o lado. E aí, ele consegue interceptar a presa que está tentando escapar. Com tudo isso junto, velocidade, agilidade e um poderoso olfato, um jovem Sauroposeidon, mesmo com 900 quilos, podia estar olhando a face da morte. Principalmente se houvesse mais de um Deinônico em seu rastro. Observar o Cretáceo é ver predadores como o Tiranossauro Rex, com uma mordida com quase 4 toneladas de força. E o Deinônico, com suas garras que podiam retalhar carne. Mas as presas desses carnívoros também eram muito bem armadas. Nas reconstituições do período, vemos os carnívoros atacando os herbívoros. Mas, na verdade, no mundo real, os herbívoros contra-atacam. O herbívoro Sauroposeidon se defendia atingindo proporções colossais. Este que está na tela seria um jovem, mas tinha quase 6 metros de altura. Um animal à beira da adolescência e um animal em fuga. Em seu encalço havia não um, mas 2 raptores, que respondiam pelo nome de Deinônicos. Esses pequenos assassinos trabalhavam em equipe. Os Deinônicos não pesavam muito mais do que um ser humano e quando atacavam presas, como o Sauroposeidon, tinham a grande vantagem de trabalhar em grupo. Eles estavam aumentando as chances de ganhar o almoço. É uma estratégia usada ainda hoje. Trabalhando juntos, leões capturam presas grandes como um elefante de 4 toneladas. E eles só têm dentes e garras. O Deinônico empregava um vasto arsenal mais poderoso do que o de qualquer criatura de hoje. A única defesa do Sauroposeidon era seu tamanho. Mas o Deinônico sabia que quase qualquer defesa podia ser quebrada com as armas certas. Como garras dianteiras recurvadas com mais de 7 centímetros, projetadas para se enterrar nos corpos das presas como os grampos de um alpinista. O ataque ideal dele era saltar, segurar-se na presa, grudar nela e então morder. Então os braços é que posicionavam o corpo para desferir o ataque fatal. Eles podiam golpear muito rápido e podiam, se atacassem um animal maior, usar os braços para avançar contra ele. Ao fazer isso, podiam recorrer a outras armas no ataque, como as garras do pé. O nome Deinônico significa garra terrível. É uma referência ao osso articulado que ele tinha nos pés. A ponta cortante era revestida de queratina, a mesma substância que forma as garras dos felinos. Mas num Deinônico, essa garra chegava a 10 centímetros. Como uma faca retrátil, essa arma letal tinha a ponta afiada e podia flexionar quase 180 graus. Para mantê-la afiada, o Deinônico a mantinha fora do chão até o momento certo. Então, numa investida relâmpago, ele cravava a foice na carne da presa.
desferindo um golpe agudo com 200 quilos de força. A chave do ataque fatal do Deinônico era a pata traseira. O pé era de longe o órgão mais forte e terminava numa garra enorme como um estilete. Então, enfiar essa faca curva na sua barriga, no alvo dele, ia ferir mortalmente com uma flexão. Instintivamente, o Deinônico sabia qual o ponto fraco daquele gigante: o pescoço. Lá ele tinha a traqueia, ele tinha a veia jugular, e se ela fosse rompida, significa que aquele Sauroposeidon estava morto. Mas a morte não vinha de forma rápida ou prazerosa. Para um bando de Deinônicos, uma caça daquele tamanho era um banquete. E seus crânios eram especialmente concebidos para comer. Seus maxilares eram estreitos e leves. E suas gengivas eram equipadas com 70 dentes afiados. Eles eram como piranhas, feitos para eviscerar uma vítima. Se olhar para os dentes com atenção, eles eram ridiculamente pequenos. Eles eram muito delicados. Não eram armas mortíferas. Um único Sauroposeidon adolescente, um animal mais de 10 vezes maior do que seus assassinos, podia alimentar um bando de Deinônicos famintos por semanas. Esse prêmio compensava o esforço e o risco. Texas. 68 milhões de anos atrás. A morte não vinha apenas de dinossauros monumentais bem armados. Às vezes, ela caía do céu pelas asas de um réptil voador. O Quetzalcoatlus. O Quetzalcoatlus pode ser visto como um caça aéreo do Cretáceo. No ar e em terra tinha um arsenal de ponta. Eles não eram grandes e frágeis, eram morcegões malvados do inferno. Pode-se dizer que o Quetzalcoatlus é o animal mais sofisticado que já cruzou os ares. Uma envergadura de 12 metros suportava um corpo de 180 quilos. É a envergadura do primeiro aeroplano dos irmãos Wright. Pense num avião vivo. Isso dará uma noção de como o Quetzalcoatlus era em seu tempo. É provável que esse animal acelerasse a mais de 2,5 Gs só na decolagem. Vai além da nossa compreensão. O Quetzalcoatlus era 10 vezes mais pesado que a maior ave voadora moderna. E esse réptil voador não tinha penas. Suas asas eram feitas de pele. Quase metade da asa era sustentada por um osso estendido, como um dedo de cerca de 2,5 metros de comprimento. Um segundo osso alinhava a frente da asa, formando uma longarina, como numa aeronave. O design aerodinâmico permitia um controle quase perfeito na decolagem. E pouso. Mas tirar esse monstro voador do chão era a tarefa mais difícil. Os grandes pterossauros, como o Quetzalcoatlus, eram altos como girafa quando de 4 e tinham que levantar voo. Como fariam isso? Morar nas planícies do Texas tornava essa tarefa ainda mais difícil. Terra plana, sem morros, rochedos, sem condições especiais, nada para ajudar exceto os músculos. Mesmo assim, ele decolava do zero sem precisar correr. O segredo da decolagem desse Golias pode ser visto numa criatura 1000 vezes menor. O morcego. Eles têm que se alçar para o alto. Essencialmente, têm que fazer uma superflexão com os membros dianteiros, os membros mais fortes que eles têm, e subir o bastante para poder bater as asas e então sair do chão. Um Quetzalcoatlus decolava do mesmo modo, usando os 4 membros para, de repente, lançar-se no ar. 80% dos músculos de seus braços eram compostos por fibras brancas, 1/3 a mais que os humanos. Esse tecido muscular especializado permitia liberar explosões de energia. A energia necessária para propelir aquele réptil, que pesava tanto quanto um urso pardo, a sair do repouso para uma velocidade de 48 km por hora numa fração de segundo.
Acho que ver um pterossauro como o Quetzalcoatlus decolando devia ser uma das visões mais impressionantes do reino animal. Ver algo de 6 metros de altura, de repente saltar para o ar e sair voando, vai além de qualquer experiência humana. Para um gigante como o Quetzalcoatlus, o controle do voo era crucial. Esse réptil voador tinha um dos sistemas de piloto automático mais avançados da história natural, como um super biocomputador. Imagine por um momento que você é um animal com a envergadura de um aeroplano pequeno e fazendo uma curva a 90 graus. Não é uma manobra fácil de fazer. Pilotos humanos, por exemplo, sempre se fiam nos instrumentos da cabina para poderem fazer algo do tipo. O Quetzalcoatlus fazia isso sozinho. A asa de um Quetzalcoatlus era coberta por milhões de sensores capilares. Esses microscópicos instrumentos biológicos de memória coletavam a informação e mandavam sinais para o cérebro. A asa deles não era só um órgão aerodinâmico, mas também um gigantesco órgão sensorial captando todo tipo de informação relevante para a aerodinâmica sobre coisas como a velocidade do ar ou a tensão em partes específicas da asa. Esses dados passavam da asa para o cérebro. Então, em um instante, o Quetzalcoatlus fazia ajustes minuciosos no formato da asa e na posição do corpo. Prova dessa tecnologia avançada se encontra no flóculo, uma área do cérebro dedicada ao controle de voo. Era 3 vezes maior do que o de qualquer pássaro de hoje. Há muitos cálculos acontecendo no cérebro que são cálculos subconscientes. E a questão é que estão acontecendo o tempo todo. Isso não pode parar, porque esses animais estão no ar. E se houver uma falha nesse processo todo, os resultados serão potencialmente catastróficos. Nada desse tamanho conseguiria voar até o século XX, 65 milhões de anos depois. E o Quetzalcoatlus ainda mantém o recorde de autonomia de voo. Como se manter no ar por uma semana? É provável que ele fizesse 40 mil, 42 mil quilômetros numa só viagem. O Quetzalcoatlus foi um dos carnívoros mais estranhos e amedrontadores a habitar a Terra. Mas, diferentemente de predadores como o Tiranossauro Rex ou o Deinônico, esse carnívoro alado não estava procurando presas grandes. Ele sobrevoava o solo atrás dos pequenos, dos jovens, dos indefesos, dos dinossauros recém-nascidos. Manter aquele predador alado a uma altitude de 4.000 metros exigia uma envergadura de 12 metros, um sistema de controle acurado e uma visão quase perfeita. Ele tinha um globo ocular imenso e uma órbita enorme também. E os processadores centrais do cérebro, os lobos ópticos, também muito expandidos. Sua retina de 10 centímetros continha mais de 1 bilhão de receptores de luz e registrava 4 vezes mais detalhes que o olho humano. Um Quetzalcoatlus também podia ver um espectro de luz invisível aos humanos, o ultravioleta. A urina de suas presas absorvia os raios UV e os refletia. Isso criava uma trilha luminosa que levava diretamente à vítima. Esses animais tinham um mecanismo muito desenvolvido para estabilizar o olhar, permitindo que mantivessem o alvo fixo em foco, na mira, por assim dizer, enquanto eles voavam. O segredo para estabilizar o olhar estava escondido no ouvido interno. 3 tubos interconectados que formam os chamados canais semicirculares. Cada canal é cheio de leak-peak de células capilares que detectam os menores movimentos. Enquanto a cabeça do Quetzalcoatlus se movia durante o voo, sinais eram emitidos diretamente para os músculos do olho. Os globos oculares se ajustavam, mantendo a imagem fixa em foco perfeito. A uma altura de 300 metros, um Quetzalcoatlus podia distinguir um ninho de Tiranossauro Rex e até mesmo contar o número de filhotes.
Eu acho que um grande pterossauro no solo seria assustador porque eles se moviam de quatro e deviam ter aquele tipo de movimento preciso das árvores, só que eram enormes. Os Quetzalcoatlus faziam suas próprias leis. A maioria dos carnívoros manteria a distância dos filhotes de um predador, mas não esse réptil. Não devia haver muitos animais no Cretáceo que ousassem pegar um bebê Tiranossauro Rex. O Quetzalcoatlus provavelmente fazia isso. Esses grandes pterossauros, como o Quetzalcoatlus, comiam bebês dinossauros à torto e à direito e quando queriam, vrum, recuavam, saltavam para o ar e saíam voando. Para o Quetzalcoatlus, a chave para sequestrar bebês dinossauros era a fuga rápida. Escapar não era problema para um réptil que atingia 2,5 Gs na decolagem, indo de 0 a 48 km por hora em menos de 1 segundo. Se você fosse um Quetzalcoatlus vivendo numa terra cheia de tiranossauros no final do Cretáceo, decolaria depressa. O Quetzalcoatlus era um dinossauro atípico do Cretáceo. Velocidade, agilidade e biologia sofisticada lhe permitiram sobreviver por milhões de anos num ambiente brutal. Mas aquele era um mundo habitado pelos predadores mais avançados que a natureza já produziu. Mesmo assassinos pré-históricos como o Deinônico e o Tiranossauro Rex sabiam que, independentemente das armas à disposição, atacar herbívoros era arriscado. Cada caçada podia ser a última. Uma mística envolve os poderosos carnívoros do Cretáceo. Eles reinavam num mundo perigoso. Mas ser um superpredador como o Tiranossauro Rex não era tarefa fácil. Sobreviver até a vida adulta já era um grande feito, que exigia uma década ou mais, caçando e devorando as criaturas mais perversas que já andaram na face da Terra. Embora o seu papel no ecossistema seja o topo da cadeia, na maioria do tempo, você está passando fome. Presa alguma se deixa levar facilmente. Os herbívoros lutam como se suas vidas dependessem disso. E dependem. A ironia para muitos predadores é que eles têm que se preocupar mais em não saírem feridos. Até os carnívoros mais durões, os mais bem armados, enfrentam regularmente presas que podem matá-los. Mesmo que você tenha a mordida de um Tiranossauro Rex, ou seja armado até os dentes como um Raptor, cada caçada pode ser sua última. O fato é que a predação é muito perigosa tanto para a presa quanto para o predador. Há muitos espécimes que tinham perfurações e chagas abertas quando morreram. Uma ferida, mesmo pequena, pode impedir um predador de caçar, o que pode levá-lo a morrer de fome. A vida do carnívoro era tão dura que eles eram derrotados, massacrados, antes de virarem fósseis. Não é como a África ou a Ásia de hoje, onde existem muitos animais menores e só uma ou duas coisas grandes como os elefantes. Estamos falando de uma paisagem inteira repleta de herbívoros de muitas toneladas. Para os carnívoros do Cretáceo, como para os de hoje, ficar vivo era difícil. Muito difícil. Se pensarmos nos predadores de hoje, eles têm uma vida bem curta. Cada vida individual não dura tudo o que poderia durar. À medida que envelhecem e enfraquecem, eles são mais suscetíveis aos ferimentos. Toda vez que você caça, está pondo sua vida em risco. No mundo dos dinossauros, os predadores não podiam parar por nada. Eles usavam todo o seu arsenal. Cérebro, olhos de águia, capacidade de voar, superaudição e um olfato avançado. Mas, como sabemos, aqueles que vivem pela violência, às vezes, morrem pela violência.